A matriz ferroviária, ela surge nos Estados Unidos da América no século XIX. Até hoje, nos países mais desenvolvidos, é o principal sistema de transportes. Por quê? Bom, ele tem uma série de vantagens em relação ao sistema rodoviário. Ele transporta muito mais carga, ele é muito mais rápido, ele gasta menos combustível e ele é mais seguro. A quantidade de acidentes que nós temos com o sistema ferroviário é muito menor se comparado com o sistema rodoviário. Esse sistema, ele é um sistema adequado para o Brasil. Mas a história da ferrovia no Brasil não é bem assim não. No Brasil, o sistema ferroviário também surgiu no século XIX. Foi trazido para o Brasil através do Barão de Mauá. Foi, sem dúvida nenhuma, muito importante no final do século XIX e início do século XX, principalmente no transporte do café. Ele acabou tendo a sua decadência concomitante à decadência do café. Com a decadência do café, o Brasil teve a necessidade de se interligar, o Brasil teve a necessidade de integrar-se territorialmente. As nossas ferrovias, elas não integravam os territórios brasileiros, elas apenas ligavam as áreas produtoras aos portos, como é até hoje praticamente. Então, se você quisesse fazer uma viagem de uma região para outra região, de um estado para outro estado, isso é muito difícil de acontecer. Consequentemente, estagnou. De 1930 para cá, o sistema ferroviário estagnou. Hoje, nós temos praticamente a mesma quilometragem de ferrovias, de estradas de ferro, que nós tínhamos em 1930. Infelizmente, porque sem dúvida nenhuma seria o principal sistema, a principal matriz de transportes para o Brasil, para um país de tão grandes dimensões como nós. Este ano o Fantástico está investigando os gargalos do Brasil. Já mostramos bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico e na transposição do Rio São Francisco. Chegou a hora da série Brasil, quem paga é você. Sônia Brige, qual é o tema dessa noite? Tadeu, hoje nós vamos falar de ferrovias e portos. No preço de tudo que a gente compra, 20% são custo do transporte. Dá R$2 em cada 10, Tadeu. É muita coisa. E a consequência a gente vê. Este ano o Brasil teve uma super safra de grãos. E a comida ficou mais barata? Não ficou. Isso porque o preço do transporte fica mais caro ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda, Sônia. E essa conta acaba sendo de todos nós. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo as vezes de trem para percorrer a ferrovia Norte-Sul no centro do país. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que o Brasil ainda vai precisar gastar 400 milhões de reais. Dinheiro do contribuinte que você paga no seu imposto para finalmente ter um trem circulando nesses trilhos. Além disso, o sonho de ver o Brasil transportando suas cargas de uma maneira mais barata e eficiente vai ficando cada vez mais longe. O Tribunal de Contas da União comprovou que a obra, além de superfaturada, foi mal feita. Sem proteção, os taludes, esses cortes feitos na terra, se desmancham sobre a estrada de ferro. Curvas fechadas demais. Ou o trem reduz a velocidade, ou descarrila. Em muitos pontos, os trilhos simplesmente não foram soldados. São presos por talas que não suportam o peso de trens carregados. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. E tem mais. Não há um pátio de manobra sequer no caminho. Portanto, não tem lugar para permitir o cruzamento de trens que vão em direção contrária e nem lugar para carregar ou descarregar. São mais de 700 quilômetros desde Palmas, no Tocantins, até aqui, já dentro do perímetro urbano de Anápolis, em Goiás.
E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras e ao fim de linha. Não que esse pátio exista. Depois do túnel, tem o espaço e as pilhas de trilhos que, de tanto tempo estocados, estão perdendo a garantia. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. É hora de fazer bem feito, agora. Porque não adianta fazer um projeto vagabundo, começar uma obra e daí a pouco isso dá com os burros na água, né? Ou com os trilhos frouxos, literalmente. Ou com os trilhos frouxos. Ou trilhos moles. Só agora o Ministério dos Transportes constatou que o aço dos trilhos comprados na China não tem a dureza necessária e, por isso, a capacidade de carga deve diminuir. O prejuízo é contabilizado dia a dia pelas empresas do Distrito Industrial de Anápolis. Só desta aqui saem todo mês caminhões que percorrem 300 mil quilômetros fazendo entregas. O transporte hoje para a nossa empresa representa em torno de 30% do custo final do produto. Com a ferrovia, o custo poderia cair, criando as condições para expandir os negócios. Nós vamos crescer, em média, 30% ao ano após a ferrovia estiver funcionando. Para o atual presidente da Valec, a empresa do governo encarregada de construir ferrovias, a obra atrasou e ficou tão mais cara porque foi feita sem um projeto executivo. Não necessariamente aquilo que foi feito a mais significa um dano ou um prejuízo ao erário, mas evidentemente uma falta de planejamento. Tá? Eventualmente você pode ter má-fé e algum desvio na obra que a gente tenta coibir de todo jeito, mas uma falta de planejamento pode dar vazão a isso, sim. Agora a Valec fará os projetos antes de qualquer nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até aqui numa obra que começou há 26 anos, ainda no governo Sarney. Eu acho que nenhum presidente terá condições de interromper esta obra. Mas parou. 18 anos. Retomada no segundo mandato do presidente Lula, continuou sendo feita sem projeto. Hoje, o governante toma a decisão de fazer e aí é que a máquina vai preparar aquele projeto para ser executado. Como a sociedade está ansiosa, você acaba comprimindo a preparação do projeto e para começar mais rapidamente a obra. Para o Tribunal de Contas da União, isso é uma porta aberta para a corrupção. Quando a obra já começa assim, com um projeto que se sabe que não é o projeto adequado, já se cria um clima de desorganização, que favorece a pessoas, fraudes, corrupção, que se favorece a tentativas de ganhar indevidamente por meio dos chamados aditivos. O responsável pela obra, o então presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, foi preso em julho do ano passado pela Polícia Federal. A investigação mostrou que, à frente da Valec, o patrimônio de Juquinha saltou de R$500 mil para mais de 60 milhões. As escutas telefônicas que o envolviam na corrupção foram anuladas pela Justiça. Juquinha foi solto, mas não inocentado. Ainda responde a processo por desvio de dinheiro das obras da Norte-Sul. O advogado de Juquinha diz que vai provar a inocência dele na Justiça. Bernardo Figueiredo preside a EPL, a empresa de planejamento de logística, criada pelo governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes de as obras começarem. A EPL prepara um mapa de transportes que inclui 10 mil quilômetros de ferrovias para escoar as cargas do país. A missão da empresa é inverter essa lógica de desperdícios. Nós precisamos de qualificar melhor a preparação das obras, porque é isso que vai evitar aditivos, obras inacabadas, o contrato que se esgota antes da obra. O leito inacabado da Norte-Sul passa nos fundos da empresa de farelo de soja. Vocês já estavam contando que ia chegar quando? Essa promessa já era para 2008 e ainda continua só no Leitos. Nem mesmo os trilhos estão aí. A empresa que fica em Anápolis usa a antiga ferrovia, que vai até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Mas para exportar para a Europa, a Norte-Sul baixaria muito os custos. Entre você mandar o produto hoje para Vitória ou mandar para o Porto de São Luís, você teria a economia de 4 mil quilômetros de frete marítimo. É muita coisa. É muita coisa. É um desperdício.
é o custo Brasil. Uma espiadinha no mapa deixa claro. Saindo daqui para embarcar tanto em São Luís quanto em Belém, já estaria a meio caminho da Europa, ou do Canal do Panamá, de onde seguiria para a China. É a 7ª maior obra de transporte em andamento no mundo, uma espinha dorsal cortando o Brasil do Pará a Rio Grande do Sul. Mas só há trens no trecho de Palmas, no Tocantins, a Ceilândia, no Maranhão. Lá, a Norte Sul se encontra com a estrada de ferro Carajás, que chega ao porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Outros 2 trechos estão em obras. O resto nem começou. No trecho que vai de Goiás a São Paulo, o TCU descobriu que várias pontes não têm projeto.